Boa noite. Hoje nós iremos falar sobre o bom relacionamento entre paciente, cuidador e fisioterapeuta. Como qualquer relação interpessoal, essa relação também depende de educação e respeito. Mas não podemos esquecer que o ponto principal dessa relação é o atendimento do paciente, é o paciente. Mas o acolhimento desse paciente também é fundamental. A atenção, o carinho, a escuta apurada, em outras palavras, o ato realmente de cuidar. É um atendimento humanizado. Essa humanização também precisa extrapolar a esfera do paciente e ser levada ao cuidador. Esse cuidador também precisa ser ouvido, esse cuidador também precisa ter a atenção merecida. É uma relação de 3 vértices, é um triângulo. E nós precisamos levar em consideração essas 3 personagens, suas características pessoais. Onde elas estão envolvidas nesse processo? Primeiramente, vamos falar sobre o paciente. O paciente, ele aceita ou não a sua condição? É uma condição de alta dependência ou não? Quais são os seus valores pessoais? Quais são suas crenças? No que ele acredita? O que ele espera para o que lhe resta de vida ainda? No caso de ser um cuidado paliativo. Qual é o quadro desse paciente? É um quadro de neuropatia? É um comprometimento do aparelho locomotor? É uma doença crônica degenerativa? Nós estamos falando de uma reabilitação pulmonar, de um fortalecimento muscular. Isso tudo devemos levar em consideração. Esse paciente, ele possui protagonismo com relação às coisas que o envolvem. Ele optou pelo auxiliar de vida diária, ele optou pelo seu cuidador, ele optou pelo seu fisioterapeuta. Isso deve ser levado em consideração, todas essas questões. Com relação ao cuidador, esse cuidador é um familiar ou ele é um profissional, é um AVD, um auxiliar de vida diária? Isso também faz diferença, porque as características interpessoais dessa pessoa vão fazer toda a diferença. Quais são suas vivências? Ele é uma pessoa atenciosa? Ele é uma pessoa carinhosa? Executa com o paciente as orientações do fisioterapeuta ou não? Qual é o significado para essa pessoa do ato de cuidar? Isso se ele for um profissional. Se ele for um profissional, ele ainda optou por essa profissão, se for o caso, né? Pelo menos teoricamente. Então, é uma pessoa que já tem essas características pessoais mais apuradas. Mas e se for um familiar? Ela não optou por isso. Ela está fazendo o papel de cuidador porque é a pessoa da família disponível para esse procedimento. Normalmente, esse familiar é do sexo feminino. Os trabalhos mostram que é do sexo feminino. E também uma coisa fundamental, na presença do fisioterapeuta, essa pessoa, esse familiar cuidador, se sente mais seguro, se sente melhor orientado, se sente menos cansado, porque vai ter muito mais embasamento sobre o conhecimento com o que está acontecendo com o seu parente, com o seu familiar. Então, agora nós iremos falar um pouquinho mais sobre o processo com relação ao fisioterapeuta. Outra parte importante é a participação do fisioterapeuta. O fisioterapeuta deve pautar-se pelo conhecimento. A segurança em seus conhecimentos técnicos irá transmitir segurança ao paciente e ao seu cuidador, principalmente se esse cuidador for familiar. Mas esse profissional também deve atentar para a humanização, com cuidado e atenção ao próprio paciente. Então, você vai fazer alguns exercícios para ela ir recuperando a força nos membros inferiores. Eu vou te passar um exercício que você vai ajudar ela a se levantar e a se sentar. Eu vou fazer uma vez e você vai fazer mais 2. Entendi. Força, força, força. Isso. Agora senta de novo. Vamos lá. Isso. Vou deixar que eu tô segurando. Isso. Boa. Vai lá. Agora eu seguro ela. Levanta.
O fisioterapeuta deve incluir no tratamento o AVD, fazendo com que sua participação seja realmente efetiva. É importante a comunicação entre os três. O físio deve sempre alertar seu paciente e o cuidador sobre o que será executado e como, evitando assim ansiedades e sustos de ambas as partes. Explicar minuciosamente as tarefas que o cuidador deverá executar com exatidão com o paciente. Antes e após o exercício. Você vai levantar ela sem cortar, bem devagar, ela não tem muita firmeza. E aí você vai dar apoio para ela, fazer pequenas caminhadas. Não precisam ser caminhadas longas, caminhadas de 3 minutos, 1 minuto e meio, sempre apoiando ela e dando equilíbrio para ela, porque ela não tem muito equilíbrio nem força muscular nas pernas. Está sentindo dor? Devagarzinho. Isso, muito bem, isso. Pode ver que eu estou segurando. Isso. E aí você auxilia ela sem sentar novamente. Isso, com muito cuidado. E aí você vai medir novamente. Depois você vai perguntar dela. De maneira geral, o bom relacionamento irá depender de como as três partes se comportam, se são educados entre si, se cumprem suas obrigações e, finalizando, se comportam de maneira humana.